Amém. Aleluia. Estou empolgado com o Senhor, pela palavra que o Senhor tem para nós. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, nós mencionamos várias vezes esse texto no ano passado, quando fizemos nosso jejum, 21 dias cheios do Espírito de graça e poder. O Senhor não nos tem dado espírito de covardia. Diga assim: Deus não nos tem dado espírito de covardia. Essa palavra covardia no original você pode colocar medo, ou intimidação, timidez. O Senhor não nos tem dado espírito de medo. Mas qual é o espírito que o Senhor nos tem dado? Poder, amor e equilíbrio. Em outras traduções, moderação, que significa um equilíbrio na mente, mente sã, mente saudável. Levante as suas mãos, diga assim: eu não tenho recebido de Deus espírito de medo. Pelo contrário, Ele me tem dado espírito de poder, de amor e de uma mente sã. Amém? O Senhor não nos deu um espírito de medo. O que significa isso na prática? Quando você está amedrontado, intimidado, apavorado, em pânico, algum tipo de preocupação que toma ali a sua mente. Alguém já passou por isso? O que vai acontecer? O que vai ser o dia de amanhã? Meu Deus, e se isso não der certo? Quando nós lemos esse texto, isso significa que esse pensamento, esse sentimento que vem sobre você, não é do Espírito, não é de Deus. Todas as vezes que você sentir medo, todas as vezes que você sentir, uma timidez, algo que vem para te paralisar, para te bloquear, para não fazer você continuar andando, esse não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus te dá ousadia, o Espírito de Deus te dá intrepidez, o Espírito de Deus te dá poder. Amém, irmãos? E a palavra que o Senhor colocou no meu coração tem a ver com algo que o pastor Luiz ministrou para nós lá na conferência em Goiânia, pregou em outros momentos, foi o tema da nossa capacitação de pastores agora no mês de fevereiro, porque era algo que não tem a ver só com a Videira Caxias ou só com o Rio Grande do Sul, tem a ver com o nosso ministério, tem a ver com a vinha, tem a ver com a videira. Ele percebeu isso, pastor Luiz, e analisando, trazendo para nós, digerindo. Eu ouvi isso vai fazer 3 meses que eu ouvi essa mensagem, e só hoje eu estou trazendo ela para os irmãos, porque na verdade eu fiquei digerindo, pensando, em alguns momentos pensei em pregá-la, mas hoje o Senhor colocou no meu coração, nós vamos falar sobre ela. Alguns irmãos, nesse tempo que passou, nesse ano que passou, nos anos que passaram, ficaram paralisados, ficaram bloqueados, não romperam, não avançaram, não frutificaram, não deram outros passos na sua vida, porque você ficou intimidado. E hoje a mensagem que eu quero trazer no seu coração é: vencendo a intimidação. Muitas coisas, irmãos, ruins que nós passamos na nossa vida natural, tem a ver com o seu trabalho, que às vezes não dá certo, seu casamento, criação dos seus filhos, dinheiro, coisa que você, são coisas naturais. Muitas coisas naturais não vão bem na nossa vida, mas porque na verdade existe uma origem espiritual por trás. Eu não quero ser místico aqui, não é tudo que acontece de errado com você que é espiritual. Tem coisa que é só fruto, talvez, da sua escolha errada, você escolheu errado, e vai ter a consequência ali. Não é coisa, vamos dizer assim, tão mística. Mas olha, nós não podemos ser, por outro lado, nós não podemos ser céticos, não podemos ser naturais, como se tudo que acontecesse conosco fosse natural. Tem coisas naturais e coisas ruins naturais que podem vir a acontecer com você, que a origem é espiritual. Quando estão me entendendo? Se a origem é espiritual, você atacar só o problema em si não vai resolver. Eu sempre, quando eu falo de atacar o problema em si, tem algo por trás, eu lembro da febre. A febre nunca é uma doença em si, você já viu isso?
ela é só um sintoma de algo que está acontecendo no seu corpo, normalmente alguma infecção, alguma inflamação. Você tem alguma coisa que o corpo, você não está vendo, você não sabe aonde é, mas seu corpo agora ficou febril, esquentou, aumentou a temperatura, e você toma remédio para melhorar a febre, mas você normalmente pensa, por que isso está acontecendo comigo? Vocês estão me entendendo? Tem coisas naturais que acontecem conosco, que a origem é espiritual. E para abordar esse princípio com os irmãos, eu quero falar de dois homens, que às vezes você não está familiarizado com eles. Eu vou dar um pano de fundo aqui, um contexto. Os nomes deles são Zorobabel e Jesua, ou Josué. Diga, Zorobabel e Jesua. Não vou pedir para levantar a mão quem já tinha ouvido falar deles, não. Mas são dois personagens que estão no Velho Testamento. Eles são mencionados em pelo menos 3 ou 4 livros. Eu vou contar um pouco só do pano de fundo para os irmãos, que às vezes você não conhece muito os nomes, mas um pouco da história você conhece. Houve uma época que o povo de Israel foi levado cativo pela Babilônia. Alguém sabia disso? O povo, de Israel foi levado cativo pela Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, e eles estiveram ali por 70 anos. Por 70 anos eles foram escravos, estavam exilados, fora do seu lugar, fora do seu país, estavam vivendo na Babilônia, debaixo de escravidão do rei Nabucodonosor. A Bíblia diz que eles ficaram ali por 70 anos, até que se levantou, o Império Babilônico caiu, levantou-se um outro império, chamado Império Persa, e se levantou um outro rei chamado Ciro. Este homem, é tão fantástico o governo dele, porque centenas de anos antes, o profeta Isaías falou dele, inclusive pelo nome. Centenas de anos antes, Isaías profetizou que viria Ciro, e iria, estou colocando um português mais fácil aqui para nós, iria abençoar o povo de Israel. E, na verdade, Ciro simboliza, inclusive no livro de Isaías, um tipo de Jesus, porque as profecias de Isaías tinham a ver com aquele tempo e também Cristo. E ele profetizou então sobre Ciro. Então houve uma época que Ciro, aí já era o rei da Pérsia, mas o povo estava sendo escravo, liberou o povo, mandou o povo de Israel de volta para Jerusalém, para reconstruir o templo, para reconstruir a cidade. Inclusive devolveu os utensílios do templo, que eram valiosos, de ouro, tudo mais. Devolveu os utensílios para os judeus, para eles reconstruírem o templo e a cidade. E aí nós encontramos 2 livros da Bíblia que mencionam isso. O livro de Esdras e o livro de Neemias. Um foca na construção do templo e outro foca na construção dos muros e da cidade. Esdras e Neemias contam essa história. Bem, só estou dando um contexto aqui para os irmãos. Esse Ciro morreu. Agora já era outro rei, chamado Artaxerxes, e esse rei se levantou agora para paralisar a obra que os judeus estavam fazendo. E a Bíblia diz que haviam nesse tempo 2 profetas que profetizavam, eles eram contemporâneos, Ageu e Zacarias. Esses nomes os irmãos conhecem? Então vamos lá, Esdras, Neemias, Ageu e Zacarias. Esses 4 homens são contemporâneos. 2 estão escrevendo os livros, 2 são profetas, Ageu e Zacarias, e também tem livros escritos, está aí na sua Bíblia no Velho Testamento. Ageu e Zacarias, então, depois de paralisada a obra, eles escrevem para Zorobabel, eles profetizam para Zorobabel e também para Jesua, para reconstruir, para recomeçar a reforma, a construção, a reconstrução. Esse é o cenário de fundo. Eu quero mostrar aqui quais são os princípios que têm a ver com a paralisação da obra. O que é a paralisação da construção do templo, da construção de Jerusalém tem a ver conosco hoje? Então eu vou ler alguns textos, queria que você abrisse sua Bíblia em Esdras, capítulo 4. Importante que você abra aí a sua Bíblia. Hoje nós vamos ler bastante versículos. Esdras e Neemias são conhecidos na teologia como livros históricos, eles contam a história. Esdras 4, versículo 23. Quantos acharam? Amém? Esdras 4,
verso 20. Esdras é ED, se você estiver procurando aí. Esdras 4, 23. Depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes perante Reum, só abrir um parênteses aqui. A obra ficou paralisada quando Artaxerxes se colocou como era o rei, na época de Artaxerxes. A obra ficou paralisada porque os inimigos, eram os samaritanos na época, eles tinham escrito cartas para o rei. Preste atenção, olha como que aconteceu. Eles escreveram cartas para o rei dizendo assim: esses homens aí, você mandou eles, na verdade Ciro havia mandado eles de volta, mas é o seguinte, eles estão construindo o templo de novo, eles estão construindo a cidade deles de novo, mas quando eles terminarem, eles não vão pagar mais impostos para você. Quando eles terminarem, eles vão se rebelar contra você. Isso era verdade, sim ou não? Não. Mas os inimigos então, que eram samaritanos, escreveram esta carta para o rei. E aí então vamos ler o que diz. Depois de lida a cópia da carta, que é essa que eu estou falando para os irmãos, perante Reum, Sinsai, o escrivão e seus companheiros, foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar com a obra. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Irmãos, pode deixar aberto sua Bíblia aí, nós vamos ler mais alguns textos. Preste atenção. Você viu como que a obra foi paralisada? As cartas dos inimigos chegaram ao rei, o rei leu, foi até Jerusalém e falou: para com a obra. A Bíblia diz que a obra voltou no qual ano? 2º ano do reinado de Dário, já era outro rei. Sabe quantos anos ficou parado? 15 anos. 15 anos a obra da casa de Deus ficou paralisada. Por conta de quê? Cartas mentirosas. Essas cartas eram mentira e pararam por 15 anos. Até quando? Quando foi que elas voltaram, pastor? Quando se levantaram 2 homens, os profetas Ageu e Zacarias. Quando se levantaram Ageu e Zacarias, a obra recomeçou. É interessante, provavelmente entre os profetas do Velho Testamento, Zacarias era um dos mais novos, Os estudiosos acreditam que ele tinha em torno de 20 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele profetizou por muito tempo então. Ageu e Zacarias profetizaram para Zorobabel e também para Jesua. Agora vai um pouquinho para frente. Esdras 5, capítulo 5, versículo 1 e 2. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, e em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus, que os ajudavam. Preste atenção, eu estou aqui por enquanto dando um pano de fundo para os irmãos. É importante você saber que Zorobabel era governador dos judeus. Jesua era o sacerdote daquela época. São 2 líderes, um líder natural, podemos dizer assim, e outro líder espiritual. Zorobabel era o governador dos judeus, Jesua era o sacerdote da época. É muito importante que a gente entenda esses 2 pontos. Por 15 anos então, essa obra ficou parada, mas teve algo que trouxe um despertamento novamente. O que aconteceu para que esses homens fossem reavivados e retomassem, voltassem a construir, voltassem a edificar? Então preste atenção, eu falei no início, problemas naturais que têm origem espiritual. Do ponto de vista natural, nós já sabemos o motivo. Qual que é o motivo do ponto de vista natural? Os inimigos escreveram uma carta e o rei mandou parar. E ele mandou parar com arma. Ou seja, fomos proibidos pelo rei. Do ponto de vista natural, nós já temos uma resposta.
mas do ponto de vista espiritual, existe outro motivo. Existiam outros motivos, né, que estavam paralisando os homens de Deus naquela época. Esdras capítulo 6, versículo 14, mais um texto que eu quero ler ainda de Esdras. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e terminaram segundo o mandato do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dário e de Artaxerxes. A Bíblia diz claramente que eles prosperaram na obra que estavam fazendo por causa da palavra de Ageu e de Zacarias. Preste atenção, irmãos. O que ficou parado ali por 15 anos? A Bíblia foi clara: a edificação da casa de Deus. Por 15 anos, a edificação da casa de Deus ficou parada. E no versículo 14 do capítulo 6, nós vemos que prosperou a obra deles, enquanto Ageu e Zacarias profetizavam. Deixa eu falar algo para você. A pregação hoje, ela também é um tipo de profecia para o povo de Deus. A pregação do Evangelho hoje é palavra profética. Da mesma forma que o que alimentou aqueles homens, trouxe despertamento, reavivou eles a estarem envolvidos na obra, foi a palavra dos profetas. Hoje o Senhor tem levantado os seus profetas, para que constantemente, diariamente, possa despertar, reanimar o povo, para continuar a fazer o que tem que ser feito. Diga amém. Tem uma obra diante de você que precisa ser feita. Você está envolvido em algo que é maior do que você? Qual é a edificação que você faz parte? Porque se na verdade a edificação que você faz parte tem a ver somente com você, tem a ver com a sua casa, tem a ver com o seu filho, tem a ver com o seu carro, tem a ver com a sua casa, tem a ver só com você, essa não é a edificação da casa de Deus, essa é a edificação da sua casa. Mas a edificação da casa de Deus, eu estou aqui para te dizer, ela é maior. O projeto é maior, é mais nobre. Então toda pregação hoje, inspirada pelo Senhor, pelo Espírito, ela é uma forma de profecia, que reanima, que renova, que fortalece. E por causa disso os irmãos podem prosperar na edificação da casa de Deus. Nós prosperamos em fazer o que estamos fazendo. Nós temos êxito, nós somos bem-sucedidos em fazer o que tem que ser feito. Por quê? Porque uma mensagem tem sido liberada. Naqueles dias foram levantados Ageu e Zacarias, que hoje o Senhor levante os seus profetas, os mensageiros do Evangelho, os mensageiros da graça. O diabo tinha conseguido paralisar Zorobabel. Zorobabel simboliza um líder. Zorobabel era o governante dos judeus no império. O diabo tinha conseguido paralisar os líderes. Como? Por meio da intimidação. Ele fez isso com Zorobabel, fez isso com Jesua, faz isso até hoje. A obra do diabo é te acusar para te intimidar. Se você estiver acusado, se você se sentir condenado, se você se sentir não apto, você se sentirá intimidado para fazer o que precisa ser feito. Agora vem esses dois profetas. Ageu foi um profeta muito mais pragmático, muito mais direto. Nós nem vamos ler ali o texto dele, mas se você estiver anotando, anota Ageu capítulo 1. Ele vem uma palavra muito direta. Por exemplo, ali no capítulo 1 ele fala: vocês estão morando em casas apaineladas, casas com painéis, casas decoradas, casa com quadros seria. Enquanto a casa de Deus está em ruína, diz o Senhor. Enquanto a minha casa está em ruína, diz o Senhor. Ageu é muito direto. Ele chega e mostra o problema e fala que tem que voltar a construir a casa. Ageu faz assim. Mas Zacarias, ele profetiza diferente.
Zacarias profetiza por meio de visões. E é sobre essas visões que eu quero falar sobre duas fontes da intimidação, que eu e você não podemos ficar paralisados. Nós não podemos ficar paralisados pela intimidação da condenação, e nem pela intimidação do merecimento, que é a justiça própria. Você vai ver que esses homens ficaram parados, e quando eles ficaram parados, a obra de Deus ficou parada. E quando a obra de Deus ficou parada, tinha uma origem, tinha um problema. O problema não era só as cartas dos samaritanos, o problema era interior. Eles ficaram intimidados. Zacarias liberou então palavras sobre essa obra, uma palavra para Jesua e outra para Zorobabel. Jesua, preste atenção, ele estava debaixo de condenação e intimidação. Zorobabel, nós vamos ver aqui pelas palavras, não conhecia a graça. Por causa dessas duas coisas, a obra ficou paralisada. Nós vamos ver essa mensagem. Diga assim: intimidação pela condenação, intimidação pelo merecimento. Essas duas coisas podem paralisar a igreja. Essas duas coisas podem paralisar a obra. Então vamos ler, queria que você abrisse sua Bíblia em Zacarias capítulo 3. Primeiro, a mensagem que o Senhor, através de Zacarias, falou para Zorobabel. Zacarias capítulo 3, versículo 1. Vai ser projetado ali. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, é o mesmo Jesua, é a mesma pessoa, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele. Quem que estava, irmãos? Satanás, o inimigo, o acusador, para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é esse um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, diga vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que lhe passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: põe-no um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Quem era Josué, ou Jesua? Sacerdote. Qual foi a visão então de Zacarias, irmãos? A visão de Zacarias foi Satanás do lado do sacerdote para lhe opor, e as vestes do sacerdote estavam sujas. A palavra então veio para Zacarias e falou: troca as suas vestes. Zacarias troca as vestes. O profeta diz: coloca sobre a sua cabeça o turbante, que é a mitra sacerdotal. Coloca a mitra, coloca o turbante sobre a sua cabeça. Suas iniquidades estão sendo tiradas de você. Preste atenção. Satanás estava do lado do sacerdote. Para quê? Para fazer o que Apocalipse disse. Ele é o acusador dos irmãos. Para que Satanás estava do lado do sacerdote Jesua? Para o acusar de dia e de noite. Agora, se você prestar atenção, a roupa de Jesus estava como? Estava limpa ou suja? Estava suja. Irmãos, quase sempre o diabo vai te acusar de coisa que realmente você errou. É normalmente nos seus erros que o diabo ferve na sua cabeça. Mas preste atenção, até quando você erra, até quando o diabo supostamente está falando algo certo, ele está mentindo, porque ele é o mentiroso e pai da mentira. Pastor, mas como assim? Não, ele está falando só o que é. Ele não está falando o que é. Porque por mais que você cometeu isso ou aquilo, isso não é o que você é. O que você é não é definido pelo seu comportamento,
Então normalmente o diabo vai te acusar segundo a sua prática. Você errou, ele vai estar à sua direita para te condenar. Se você vive dando ouvidos para ele, você paralisa. Você fica parado, você fica bloqueado, você fica intimidado. Hoje a Bíblia diz aqui que a palavra de Zacarias tinha a ver com: tira a roupa suja, Jesua. Eu vou afastar de você a iniquidade. Quantos já leram no Novo Testamento que diz que das suas iniquidades eu jamais te lembrarei, diz o Senhor. Você fica lembrando as suas iniquidades, mas o Senhor delas não se lembra mais. Então, se o Senhor afastou de você as iniquidades, se o Senhor então trocou as suas vestes, quando Jesus aqui se arrepende, claro, simbolicamente, quando ele se arrepende, troca as vestes, ele aceita a palavra, ele aceita, vamos dizer assim, a palavra do profeta, e se arrepende, troca as suas vestes, a sua iniquidade é tirada. Quando a iniquidade é tirada, passa a ter liberdade de consciência para servir ao Senhor. Sabe por que servir ao Senhor? Porque o sacerdote, irmãos, tinha algo dentro da sua indumentária, das suas vestes, chamado mitra, que era um turbante, ele colocava na cabeça. Você já leu lá em Êxodos? O que está em Êxodo? Êxodos, lembrei do nosso evento. Você já leu lá em Êxodo que quando o sumo sacerdote colocava então aquela mitra, ele somente colocava para servir no tabernáculo, e tinha uma frase escrita nessa mitra. Que frase era essa? Santidade ao Senhor. Josué não estava mais com a mitra. Por quê? Porque ele estava intimidado. As vestes sujas fazem com que você não se vista mais da santidade do Senhor, e assim não sirva mais no templo. Quem que consegue servir na obra de Deus? Quem que realmente frutifica na obra de Deus? Quem que realmente coloca a mão e as coisas prosperam, e as coisas dão certo na casa de Deus? Quem não está intimidado, quem não está acusado. Se você está acusado, você vai ficar paralisado. Se você sente uma condenação, se você sente uma acusação, você não coloca o chapéu da santidade ao Senhor. Quantos estão me entendendo? Você não coloca. Jesus estava paralisado, não estava envolvido mais na construção do templo e da cidade santa, Jerusalém. Por quê? Porque Zacarias viu, as roupas estavam sujas, mas não era só isso, Satanás estava do lado dele. É bem provável que todas as vezes que você cai, todas as vezes que você comete algum pecado, algum equívoco, alguma coisa, Satanás vai estar do seu lado. Ele é parceiro do pecado, ele vai estar do seu lado. E eu te digo uma coisa, irmão: cair em pecado é desonroso, mas permanecer caído, não reconhecendo a obra de Jesus na cruz, é mais desonroso ainda. Então, quando você cair, logo limpa essas vestes, tira essas vestes sujas, coloca as vestes que o Senhor te deu, lembra que das suas iniquidades ele não mais se recorda, e vai servir o Senhor, porque isso é honra para o nome do Senhor. Agora tem alguns que ficam naquela postura de: só porque eu fiz isso é melhor eu ficar aqui mesmo. Isso é mais desonroso ainda. Permanecer caído é mais desonroso ainda. Agora, uma vez então que nós reconhecemos a mensagem do Senhor, uma vez que nós recebemos a mensagem do Senhor, ela nos coloca de volta na posição da onde nós nunca deveríamos ter saído. Diga assim: a intimidação, a acusação nos tira do favor de Deus. Mas quando nós reconhecemos a mensagem, essa mensagem ela limpa as nossas vestes, afasta de nós as nossas iniquidades, coloca sobre nós o turbante da santidade ao Senhor, e assim nós podemos servir a Deus. Só assim nós podemos servir a Deus. Agora eu te pergunto:
isso aqui é algo que Deus precisa fazer na sua vida, ou Ele já fez? Ele já fez. Então tudo é uma questão de termos revelação. Revelação. A revelação é para esse momento. Então, uma vez que nós entendemos que temos uma nova roupa, que nós estamos debaixo, que não estamos mais debaixo de condenação, nós podemos então novamente fluir na edificação. O motivo pela qual a obra para é quando você e eu aceitamos a acusação. Essa é uma das intimidações. Uma das intimidações é aceitar a acusação, a condenação. Então, aceitar a condenação é o mesmo que concordar com o diabo e discordar da mensagem da cruz. Fala para o seu irmão, fala: não aceite a palavra da condenação, não viva debaixo de acusação. Amém? Agora, pois, nenhuma condenação há sobre nós, diz a palavra de Deus. Você pode falar isso? Diga: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diga: eu estou em Cristo. Amém. Sobre ti então não há mais condenação. Agora, quando a gente faz o contrário e aceita ficar debaixo da condenação, o favor de Deus cessa. Mas nós temos então a palavra do Senhor que nos traz à tona novamente. Agora preste atenção, irmãos, só finalizar esse ponto antes de partir para o segundo. A condenação não vem, o espírito de condenação, acusação que te intimida, não vem só pelo pecado. Aqui o símbolo de Jesua era o pecado, porque eram roupas sujas. E é certo que o pecado também faz com que uma porta de acusação do diabo seja aberta na sua vida, é óbvio. Mas preste atenção, aqui é o mais delicado que eu vou te falar. Você não fica intimidado só por causa da acusação do pecado. Você também fica intimidado com a acusação dos irmãos. Mas como que os irmãos nos acusam? Os irmãos nos acusam não somente apontando o dedo para você e dizendo o que você faz ou deixa de fazer, mas existem supostas críticas construtivas, que quando você ouve, quando você dá ouvido para ela, uma vez após outra, uma vez após outra, uma vez após outra, o resultado que vai gerar na sua liderança, no seu ministério, na edificação da obra que você está envolvida é medo. Essas críticas só vêm com o intuito de te paralisar. Como assim, pastor? É aquela crítica que diz assim: você faz parte da videira? Sim, da videira. Lá eles só pensam em números, só pensam em números. Você dá o seu dízimo, a sua oferta? Dou meu dízimo, oferta, sou fiel ao Senhor. Pastor dessa igreja só pensa em dinheiro. Você faz parte de célula? Seguinte, célula está fora, não tem mais mover de Deus com a célula. A sua igreja fala de discipulado, você faz parte de discipulado? Sabe o que é discipulado? Discipulado é manipulação. Enquanto você ficar nessa igreja aí que tem discipulado vai querer mandar o que você faz na sua vida. Passou a mover de Deus o discipulado, agora é outro. Estou te ajudando, é só uma sugestão, é uma crítica construtiva. Está falando da sua célula, está falando do seu pastor, está falando da sua igreja. Não, porque na verdade, na vida deles só pensam em números. Já viu que tudo é alvo? Célula, alvo, crescimento. Encontro, você faz encontro ainda? Passou, encontro, ninguém faz mais encontro. Ficar lá, encontro, 3 dias, é muito desgastante. Aí você ouve aquilo, deixa eu te falar, essa é mais sutil. Você ouve aquilo, e se você não corta aquilo no seu coração, na sua mente, quando você precisar trabalhar com tudo aquilo que te falaram, você está intimidado. Você está intimidado para mobilizar os seus irmãos, você está intimidado para estabelecer alvos, você está intimidado para envolver, para valer com a obra de Deus, você vai estar intimidado para ser generoso. Por quê? Porque na hora virá a palavra na sua cabeça. A motivação, ela é errada.
E isso vem para te paralisar. Isso vem para parar o mover de Deus, parar a edificação da casa de Deus. Nessa igreja não tem discipulado, é só gerenciamento. Eu reúno com o meu discipulador, mas é só para prestar relatório. Essas mensagens, elas vêm em forma de críticas construtivas, mas no final, elas geram intimidação e medo. E você às vezes se sente como que atado, porque agora nós precisamos fazer algo, mas como é que eu vou falar para os irmãos? Nós vamos fazer uma vigília. Nossa, vigília, madrugada inteira. Não, como é que eu vou falar para os irmãos lá? Madrugada inteira, ele deve estar cansado. Ele já acha que eu exploro demais. Se eu falar para ele vir orar comigo a madrugada inteira, ele não vai querer, então eu não vou chamar ele. Mas estão me entendendo? O seu ministério, a sua liderança, a edificação da casa de Deus fica paralisada. São muitos os pastores que estão paralisados, os líderes que estão paralisados. Por quê? Por causa de uma pseudo-mensagem de crítica. É uma crítica, mas é uma crítica construtiva. A igreja só cobra. Eu vou no meu trabalho, tem cobrança, na minha esposa tem cobrança. Aí eu reúno com o pastor me cobrou. Onde já se viu? O pastor cobrou. O pastor cobrou quem foi, quem não foi. Aí o pastor ouve isso e fala, é verdade. O irmão já recebe crítica ali, crítica não, recebe cobrança aqui, cobrança ali, não posso cobrá-lo. Quando todos nós andarmos assim, sabe o que vai acontecer? Nós paramos. A igreja para, a obra para. Sabe o que eu sinto? Eu já tinha definido essa mensagem. Eu já tinha definido essa palavra, e a prova disso são os nossos banners ali, né, divulgação do culto. Mas na vigília, sexta-feira, e quem estava aqui sabe o que nós estamos falando, eu senti muito forte no meu coração que o Senhor está prestes a soprar uma nova onda sobre nós como igreja. Eu senti isso muito forte, mas foi no começo da vigília, né? Cantamos ali a primeira música, segunda música, eu me ajoelhei para buscar o Senhor, e eu senti o Senhor falando no meu coração, né? Está vindo, eu estou soprando, está vindo uma nova onda. Eu vi como que, sabe, um rio que ele está andando, o rio sempre caminha, o rio não é lagoa, então o rio está lá, ele está caminhando, mas um sopro forte veio, e esse rio foi muito forte, e esse rio produziu até pequenas ondas, porque a correnteza era forte. Isso o Senhor vai fazer conosco, o Senhor está por fazer conosco, o Senhor está soprando e soprará nos próximos dias uma nova onda sobre nós, como igreja. Isso vai acontecer. Eu falei, Senhor, se essa é uma palavra do Senhor no meu coração, me livre de errar, me dá um sinal. Eu senti no meu coração que a vigília em si seria um sinal. Nós estávamos no começo e de repente nós começamos a orar, e os irmãos oraram, e o louvor começou a fluir, e a oração começou a fluir, e dons começaram a ser liberados, tantas palavras fluindo. Quantos podem testificar que sexta-feira foi poderosa a nossa reunião de oração? Na hora, o Senhor falou no meu coração, esse é o sinal. Estou dizendo para os irmãos, como profeta da parte de Deus, prepare-se, porque uma nova onda virá sobre nós. Só que, se você estiver intimidado, você não vai querer entrar na correnteza, você vai ficar de lado. E é bem provável que você não consiga ficar com as águas batendo no seu joelho, porque ninguém entra num rio forte com as águas por aqui, porque se você entra, a chance dela te levar é grande. Então você tem que entrar só se você realmente quiser entrar no rio. Quando vocês estão me entendendo? Eu não estou falando isso com desejo ou querendo que alguém saia, pelo contrário, eu quero que todos entrem, mas eu sei que os próximos dias que virão sobre a nossa igreja, alguns que não vão entrar, também não vão conseguir ficar na beira e vai ter que sair. Mas que nós que aqui estamos, sejamos aqueles que o Senhor não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação, e vamos dizer, eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor está soprando, eu vou mergulhar, eu vou entrar, eu não vou ficar paralisado, eu não vou ficar bloqueado. O Senhor me deu uma unção, o Senhor me deu uma autoridade,
o Senhor me deu uma palavra, o Senhor nos deu equipe, o Senhor nos deu valentes, nós vamos fazer o que precisa ser feito. Não vai faltar recurso financeiro, não vai faltar líder, não vai faltar casa, anfitrião, discipulador, não vai faltar. E isso só acontece quando há uma igreja liberada para fluir o Senhor, sem medo, sem reserva, sem timidez, sem intimidação. Quantos estão me entendendo? Você está me entendendo mesmo? Essa é a palavra do Senhor. Segundo e último, a intimidação não vem só pela condenação, mas a intimidação também vem pelo merecimento. Porque no capítulo 3 que nós lemos, Zacarias profetiza para Josué, para Jesua. Mas no capítulo 4, ele profetiza agora para Zorobabel. Ele mostra qual que era o problema de Zorobabel. Quem era Zorobabel? Governante. Se por um lado nós temos um líder espiritual, aqui nós temos um líder natural, nós temos um governador. Olha o que diz, capítulo 4, versículo 6. Zacarias 4, verso 6. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diz, diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate. Em meio a aclamações, haja graça e graça para ela. Zorobabel foi levantado pelo Senhor para colocar a pedra de arremate. Qual que é a pedra de arremate? É a última pedra. Todas as vigas que são construídas assim, antigamente era muito mais do que isso, né? Como túneis, por exemplo, vão construindo, colocando as pedras, e na última pedra, todas as demais se encaixam. Jesus, preste atenção, Ele é a minha e a sua pedra fundamental, que é a nossa base, nossa fundação, nosso sustento. Jesus, Ele é para nós também a pedra angular. A pedra angular nos dá direção, mas Jesus é também para nós a pedra de arremate. A pedra de arremate, Ele é a conclusão, Ele é a consumação. E a prova disso é que quando a pedra de arremate for colocada, será em meio a aclamações, haja graça e graça sobre ela. Diga amém. A palavra então para Jesua tinha a ver com condenação, acusação. Você está sujo, limpa suas vestes, suas iniquidades estão sendo tiradas, você pode servir. Mas a palavra para Zorobabel é: você precisa conhecer a graça. É a graça que nos faz, que nos coloca em movimento. Um líder precisa tanto da revelação da justificação, quanto da revelação da graça de Deus. É assim que nós devemos andar. Então a obra da edificação somente acontece, irmãos, se nós compreendermos que não é por nosso mérito, não é pela nossa força, não é pelo nosso poder, mas é pelo Espírito de Deus. E isso é graça. Isso é graça. Você já percebeu que você um dia vai receber a recompensa naquele dia, e não foi por você? Quando nós estivermos lá para receber a coroa diante do Senhor, todos os vencedores receberão a coroa, a recompensa, e não vai ser pelo nosso mérito, vai ser pela graça. Vai ser pela graça. Não quer dizer que não tem uma obra a ser feita, tem uma obra, tem labor, como diz o Senhor lá para Efésios, para a igreja de Éfeso, em Apocalipse 2, tem trabalho, tem labor, tem perseguições muitas vezes, tem tomar cruz, tem andar segunda milha, tem tudo isso na edificação, mas não é pela nossa força, pelo nosso poder, é pelo Espírito. Nós decaímos da graça quando nós confiamos na nossa justiça própria, quando confiamos na nossa própria força. Se você confia na sua força para liderar, chega uma hora que você cansa. Se você confia no seu mérito para discipular, para estabelecer líderes, para influenciar, chega uma hora que você se fatiga, você percebe que não consegue. Isso é decair da graça, é olhar para si mesmo.
O nosso ministério, irmãos, deve ser simplesmente o que é fruto da revelação da graça. Não existe igreja, não existe obra de Deus, edificação da igreja, da edificação de Deus genuína, se não for dele, por meio dele e para ele. Aí, essa igreja, ela é edificada em Jesus, por meio de Jesus e para Jesus. É assim que nós devemos trabalhar, é assim que nós devemos servir, e isso é graça. Provavelmente Zorobabel parou a obra por causa de pensamentos do tipo: eu não posso edificar isso aqui, eu não tenho um exército suficiente, eu não posso continuar nessa construção aqui, até porque eu não tenho dinheiro suficiente, eu não posso fazer isso aqui, até, eu não sei, eu não tenho mão de obra qualificada suficiente. No dia que eu tiver uma mão de obra qualificada, eu volto a construir. No dia que eu tiver dinheiro, eu volto a fazer. Mas o Senhor está falando para nós: comece a fazer. Comece a fazer. Quando nós começamos a fazer, o exército vem. Quando nós entramos na construção da casa de Deus, os recursos vêm, a equipe vem. Não vai faltar os valentes, não vai faltar unção, não vai faltar provisão. Tudo o Senhor vai dar, mas nós não vamos parar. Nós não vamos parar. Então o que impede o fluir de Deus? Condenação. O que impede a casa de continuar sendo construída? Falta de conhecimento da graça, da provisão que vem dele. Não é por nossa força, não é pelo nosso esforço, não é pelo nosso mérito, mas é pelo que ele fez. É assim que acontece no ministério. Eu não vou perguntar aqui quantos se sentem intimidados hoje, mas o meu apelo para essa mensagem é porque nós vamos agora partir o pão, nós vamos participar da mesa do Senhor, nós vamos tomar do cálice, vamos comer do pão. Se você percebe na sua vida espírito de intimidação, seja por causa do mérito, da justiça própria, você ficou parado baseado no que você consegue, não consegue, o que você tem, o que você não tem. Você está olhando para si, esperando alguma coisa acontecer em você, para depois falar: eis-me aqui, Senhor. Depois que mudar isso na minha vida, eu vou fazer a construção da igreja. Os irmãos entendem o que é a construção da igreja, né? A edificação da obra de Deus. Depois que isso aqui acontecer na minha vida, eu vou edificar a igreja. Isso é justiça própria, isso é merecimento, isso é falta de revelação da graça. Mas talvez o seu caso não seja a mensagem para Zorobabel, seja a mensagem para Jesus. Talvez você é aquele que, ou por causa de um pecado que você caiu, ou porque você deu ouvidos para outros que estão fora, ou estão nos arredores, falando mal da igreja, falando mal do pastor, falando mal do seu líder, falando mal, colocando sofismas. Parece que é uma verdade, e você, nessa base, você percebe que não flui mais o seu ministério, você percebe que não flui mais a unção, você não tem mais convicção para fazer o que tem que ser feito. Eu preciso mobilizar, mas não tem força para mobilizar. Nós queremos fazer algo juntos, mas acho que nós não estamos juntos. Isso é intimidação por causa da condenação. Não deixe ela te paralisar. Meu apelo para você hoje é que você coma do pão e beba do cálice, e reforce, reafirme diante do Senhor a mensagem que Ele já liberou sobre a sua vida. Quantos realmente querem estar envolvidos na edificação da igreja da nossa geração? Aleluia. Então fique em pé.